Olá, olá a todos. Eu sou a Cláudia, eu sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E estamos aqui mais uma vez, mais uma aula, para juntos estudarmos o curso básico da Filosofia de Fátima. Então, inicialmente, assim, no primeiro momento, nós estudamos livro, né, sobre filosofia, seus filósofos, os pensadores, seus pensamentos. Vamos compartilhar aqui, ver onde paramos. Paramos, o homem é o que ele faz, na página 149. Vamos conferir. Peraí. Não, tá errado. Não é que não. Então, vamos ver aqui. O homem é liberdade, sim. Esse daqui foi o último exercício que nós lemos. Atividade, né, proposta. Então, foi aqui. O homem é liberdade. Agora sim. Na página 149. Continuando. Homem é liberdade. Para Sartre, o homem é liberdade. Como entender essa afirmação? Entende-se que não há certezas e nem modelos que possam servir de referência. Cabe ao homem inventar o próprio homem e jamais esquecer-se que é de sua responsabilidade o resultado de sua invenção. Pelo fato de ser livre, é o homem que faz suas escolhas e que ao fazê-las, torna-se responsável por elas. E por isso que o existencialista declara frequentemente que o homem é angústia. Tal afirmação significa o seguinte: o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. O conceito angústia está relacionado ao binômio liberdade e responsabilidade. Faço as escolhas e, ao fazê-las, sou eu, exclusivamente eu, o único responsável por elas. É a angústia o sentimento de cada homem diante do peso da sua responsabilidade, por não ser apenas por si mesmo, mas por todas as consequências das escolhas feitas. Com a angústia, há um outro sentimento que é fruto também da liberdade, o desamparo. É preciso lembrar que o conceito de angústia foi desenvolvido pelo filósofo Kierkegaard, perdão se eu errado, e o conceito de desamparo pelo filósofo Heidegger. O existencialista, pelo contrário, pensa que é extremamente incômodo que Deus não exista, pois junto com ele desaparece toda e qualquer possibilidade de encontrar valores num céu inteligível. Não pode mais existir nenhum bem a priori, já que não existe uma consciência infinita e perfeita para pensá-lo. Não está escrito em nenhum lugar que o bem existe. Devemos ser honestos, não devemos mentir, já que nos colocamos precisamente num plano em que só existem homens. Dostoiévski escreveu: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Desamparo se dá pelo fato de o homem saber-se só. É por isso que Sartre diz que o homem está condenado a ser feliz, pois não há nenhuma certeza, não há nenhuma segurança e tudo o que fizer é de sua restrita e irrestrita responsabilidade. De fato, o homem sem apoio e sem ajuda está condenado a inventar o homem a cada instante. Diante da constatação de que somos nós mesmos que escolhemos nosso ser, surge outro sentimento, o desespero. O que marca o desespero é o fato de que temos um texto sobre desespero. Só podemos contar com o que depende da nossa vontade ou com o conjunto de probabilidades que tornam a nossa ação possível. Quando se quer alguma coisa, há sempre elementos prováveis. Posso contar com a vinda de um amigo. Esse amigo vem de trem ou de ônibus. Sua vinda pressupõe que o ônibus chegue na hora marcada e que o trem não descarregará. Permaneço no reino das possibilidades. Porém, trata-se de contar com os possíveis apenas na medida exata em que nossa ação comporta o conjunto desses possíveis.
A partir do momento em que as possibilidades que estou considerando não estão diretamente envolvidas em minha ação, é preferível desinteressar-me delas, pois nenhum Deus, nenhum desígnio poderá adequar o mundo e seus possíveis à minha vontade. Não posso, porém, contar com os homens que não conheço, fundamentando-me na bondade humana ou no interesse do homem, pelo bem-estar da sociedade, já que o homem é livre e que não existe natureza humana na qual possa me apoiar. Pelo fato de a realidade ir além, extrapolar os domínios de minha vontade e de minhas ações, o reino das possibilidades passa a evidenciar que minha ação deverá ocorrer sem qualquer esperança. O desespero é, portanto, o sentimento de que não há certezas e verdades prontas, é o sentimento de insegurança que impregna a vontade e o agir, pelo fato de ambos serem confrontados com o reino das possibilidades e apontarem para o limite, a liberdade de cada indivíduo. Temos uma proposta de debate, forme em pequenos grupos, né, como eu sempre falo, com amigos, familiares, e responda as questões abaixo. Há exemplos de angústia e desamparo próprios de existencialismo que outros sentimentos podem ser identificados na realidade dos jovens do século XXI. Que ideias de liberdade são encontradas nas propagandas de bebidas, cigarros, carros e motos veiculadas na mídia? Diante de tantas ideias de liberdade, somos livres? Estão aqui propostas para refletirmos, estudarmos, né? Agora sim. O homem é o que ele faz. O homem é o que ele faz. Uma afirmação. A realidade não existe a não ser na ação. O homem nada mais é do que seu projeto. Só existe na medida em que se realiza. Não é nada além do conjunto dos seus atos. Nada mais que a sua vida. Uma vez que não existe para cada um senão aquilo que faz, ou seja, o resultado das suas ações. A vida é, portanto, a somatória dos próprios atos. Sendo assim, Sartre destaca a ideia de que o homem é levado a agir, pois é por meio do engajamento que ele direciona seus atos em relação aos outros homens. Alerta Sartre que não se nasce herói, covarde ou gênio, mas é o engajamento que faz com que assim se torne. Isto se dá pelo fato de que, vem o texto, se bem que seja impossível encontrar em cada homem uma essência universal, que seria a natureza humana, consideramos que exista uma universalidade humana de condição. Não é por acaso que os pensadores contemporâneos falam mais frequentemente da condição do homem do que de sua natureza. Por condição, eles entendem mais ou menos claramente o conjunto dos limites a priori, que esboçam a sua situação fundamental no universo. Ao falar da condição do homem, Sartre apresenta o que delimita o agir. Portanto, cada um enfrentará os limites da sua própria existência, está dada em sua condição e diante da qual a escolha é possível, em certo sentido, porém o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. É interessante que as escolhas são ativas ou passivas e a responsabilidade pesa sobre elas, seja qual delas for. É verdade no sentido em que, cada vez que o homem escolhe o seu engajamento e o projeto com toda sinceridade, toda lucidez, qualquer que seja, aliás, esse projeto, não é possível preferir-lhe um outro. É ainda verdade na medida em que nós não acreditamos no progresso. O progresso é uma melhoria. O homem permanece o mesmo perante situações diversas e as escolhas a escolha é sempre uma escolha numa situação determinada. É o homem que escolhe seu engajamento e isto, segundo Sartre, jamais mudará. É por isso que preocupa-se em dizer que não há ideia de progresso em relação ao homem, já que o mesmo sempre estará diante da escolha de seu engajamento. Talvez fique mais evidenciada a ideia de que o homem não é uma essência, pois não se trata de chegar a um ponto ou lugar determinado antes que resta a cada um é fazer sua escolha, a escolha que lhe for possível. Quando declaro que a liberdade, através de cada circunstância concreta, não pode ter outro objetivo senão de querer si própria, quero dizer que
Quero dizer que, se alguma vez o homem reconhecer que está estabelecendo valores em seu desamparo, ele não poderá mais desejar outra coisa, a não ser a liberdade como fundamento de todos os valores. Isso não significa que ele a deseja abstratamente, mas simplesmente que os atos dos homens de boa fé possuem como derradeiro significado a procura da liberdade enquanto tal. Tanto, o valor máximo da existência humana é a liberdade. Mas a liberdade não é algo individual, ou seja, a sua liberdade implica na dos outros. Dadas as circunstâncias, a liberdade é o valor imprescindível da vida humana. O alerta que faz Sartre em relação à liberdade como fundamento de todos os valores é o de que temos que encarar as coisas como elas são. E, aliás, dizer que nós inventamos os valores não significa outra coisa, senão que a vida não tem sentido a priori. Antes de alguém viver a vida em si mesmo, não é nada. É quem a vive que deve dar um sentido. O valor nada mais é o que esse sentido é escolhido. O homem, pelo fato de ser livre, tornar-se homem, já que a existência precede a essência, depara-se com a situação de que a vida não possui sentido anteriormente dado. O sentido da vida é traçado a partir das escolhas que faz e através dos atos que realiza. Sendo assim, Sartre não aceita os demais humanismos, pois apresentam um sentido à vida humana como sendo uma meta, algo pronto e acabado, ao qual cada indivíduo deve alcançar. Existe uma universalidade em todo projeto, no sentido em que qualquer projeto é inteligível para qualquer homem. Isso não significa, de modo algum, que esse projeto define o homem para sempre, mas que ele pode ser reencontrado. Temos sempre a possibilidade de entender o idiota, a criança, o primitivo ou o estrangeiro, desde que tenhamos informações suficientes. Nesse sentido, podemos dizer que há uma universalidade do homem, porém, ela não é dada, ela é permanentemente construída. Uma das diferenças entre o humanismo apregoado pelo existencialismo está no fato de que há uma universalidade humana que é uma construção do próprio homem. Contrária à afirmação de uma essência humana, já que a mesma entende-se como algo dado, pronto e sempre o mesmo. Espera um pouquinho. Segundo Sartre, dizer que nós inventamos os valores não significa outra coisa, senão que a vida não tem sentido a priori. Antes de alguém viver a vida em si mesma, não é nada. É quem a vive que deve dar-lhe um sentido. E o valor nada mais é do que esse sentido escolhido. Por constatar-se, assim, que é possível criar uma comunidade humana. Por não haver valores estabelecidos, o homem pode inventá-los. E, ao fazê-lo, atribui sentido à própria vida. O humanismo do qual falo, o existencialismo, é o que permite que os homens, por meio da invenção de valores, criem a comunidade humana. Deve-se destacar o fato de que não há um modelo ou meta pré-determinada, mas se dá por meio da própria ação dos homens. E com essa preocupação, Sartre afirma que não podemos admitir que um homem possa julgar o homem. O existencialismo dispensa de todo e qualquer juízo desse tipo. O existencialismo não colocará nunca o homem como meta, pois ele está sempre por fazer. E não devemos acreditar que existe uma humanidade a qual possamos nos devotar, tal como fez Auguste Comte. O culto da humanidade conduz a um humanismo fechado sobre si mesmo. Como de Comte, temos de admiti-lo ao fascismo. Este é o humanismo que recusamos. A afirmação sartreana, o homem e a liberdade, que parece com o humanismo proposto pelo existencialismo, que entende que o homem não pode ser colocado como meta. É por isso que, mesmo havendo a meta para os demais humanismos, Sartre a rejeita pelo fato de entender que é por meio da sua ação, engajamento, o homem torna-se homem. Nesse sentido, o existencialismo aponta para um novo humanismo. Me por entender que o homem não é uma meta. É impossível para Sartre admitir que o homem possa julgar o homem. Quando recusou o Prêmio Nobel de Literatura, o fez por entender que ninguém poderia valorar, ou seja, julgar a sua obra. Para o existencialismo, o humanismo está dado na realização da própria vida, onde, por meio das escolhas e diante das circunstâncias e condições, o homem realiza sua existência através da liberdade. E temos uma proposta de debate. E discutem em grupos o fragmento do poema de Fernando Pessoa, Adiamento.
Com base nesse poema, Adiamento, responda às questões. A afirmação, a existência precede a essência. Pode ser aceita como verdade? Ver como verdadeira? Justifique. Como ocorre isso no seu dia a dia? Justifique. A proposta, né, de exercício, reflexão sobre o conteúdo. Adiamento. Se em certa altura tivesse voltado para a esquerda em vez de para a direita, se em certo momento tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim, se em certa conversa tivesse dito frases que só agora, no meio sono, elaboro, seria outro hoje, e talvez o universo inteiro seria indiscutivelmente levado a ser outro também. Senso comum ético. Do ponto de vista de sociologia, destaca-se a discussão de Boaventura Sousa Santos, no livro A Crítica da Razão Indolente, contra o desperdício da experiência. No primeiro capítulo da Ciência Moderna, o Novo Senso Comum defende a tese de que o novo senso comum deverá ser construído a partir das representações mais inacabadas da modernidade ocidental. O princípio da comunidade, com as suas duas dimensões, solidariedade e participação, racionalidade, estética expressiva, prazer, euforia e a arte, factualidade discursiva. O que propõe Santos é a construção de um senso comum ético que tenha como fundamento a solidariedade e venha superar uma ética antropocêntrica, individualista, decorrente de uma concepção muito estreita de subjetividade. Ética liberal que funciona numa sequência linear. Um sujeito, uma ação, uma consequência. Ao propor a solidariedade como fundamento do senso comum ético, Santos apresenta como princípio a nova ética, que seria a superação da ética liberal pautada na noção de progresso e no utopismo automático da tecnologia, princípio da responsabilidade. Ao falar em ética liberal, entende-se o pensamento ético que tem por fundamento as ideias que se legitimaram com as revoluções liberais ao longo dos séculos XVIII e XIX. Entre elas, o antropocentrismo defende que o homem é o centro de todas as investigações. Explica o homem como a parte mais importante de todo o nosso ecossistema. Isso gerou uns problemas tais como o desrespeito ambiental e a despreocupação com o futuro. O individualismo, que ao valorizar o indivíduo, gerou alguns desvios por absolutizá-lo. Também a crença no progresso e no desenvolvimento tecnológico, pois não se pode admitir a ideia de progresso em relação aos seres humanos, já que com isso os antepassados seriam sempre considerados como menos que os odiernos. A tecnologia deve ser analisada no contexto do interesse que perpassa as relações sociais. É sempre bom perguntar-se se é bom ou é para quem. Essa preocupação Com essa preocupação, entendendo a questão ética no contexto mais amplo que Boaventura alerta para o fato de que o paradigma científico moderno precisa ser superado e que o mesmo habita nossas crenças, pois pensamos a ética, a economia, a ecologia, a religião e a própria filosofia na perspectiva desse paradigma. Boaventura ressalta que o princípio da responsabilidade a instituir não pode assentar em sequências lineares, pois vivemos numa época em que é cada vez mais difícil determinar quem são os agentes, quais as ações, quais as consequências. Quando fala em sequências lineares, Boaventura tenta para o fato de que, de acordo com o paradigma moderno, as relações de causa e efeito convencionaram um pensar linear também é preciso ser superado. Para constatar isso, basta assistir um filme ou novela de televisão e observar a sequência linear com a qual são elaborados. Quando fogem do padrão linear, geralmente, é comum achá-los sem graça e desinteressantes. O princípio da responsabilidade que propõe Santos deve pautar-se na preocupação ou cuidado que nos coloca no centro de tudo. O que acontece? E nos torna responsáveis pelo outro, seja ele um ser humano, um grupo social, a natureza, etc. Esse outro descreve-se simultaneamente na nossa contemporaneidade, no futuro, cuja possibilidade de existência temos de garantir no presente.
Ao falar de princípio da responsabilidade, pressupõe-se o cuidado que é preciso que se tenha com o outro. Isto pelo fato de que tal preocupação não está ainda presente em nossas crenças, pois devido ao individualismo e ao próprio antropocentrismo, educa-se para o pensar de forma egoísta e imediatista. Quem impede a preocupar-se com o outro, sobretudo com o que esteja além de si mesmo, o tempo e o meio. É preciso ter claro que a análise que faz Boaventura Souza, tanto do paradigma científico moderno e da necessidade de superá-lo aponta para um novo paradigma. Assim, como o paradigma moderno traz consigo não apenas uma concepção de ciência, mas de homem, conhecimento, sociedade, moral, etc. Porém, é algo que se constrói a partir de ações concretas dos homens, que, como pressupõe Sartre, fazem a si mesmo, com o desafio de não haver valores a priori, e o peso de responderem por suas ações, diante das quais eles pesam responsabilidade. Então, vamos aqui ler essa atividade, daí a gente finaliza hoje aqui essa parte da aula. Atividade. Elabore individualmente um texto que discute os conceitos: consciência, liberdade, responsabilidade e determinismo. Então, de acordo, né, com o que foi estudado, nós fazermos um texto que inclua esses conceitos. Então, 56, próxima aula nós damos continuidade. Bom, então agora nós vamos para a segunda parte, que é o que é filosofia de Fátima. Nós estamos estudando esse livro, tá lá no site da www.casadefátima.org, www.casadefátima.org, perdão. Vamos ver aqui. Paramos. E o livro que é Filosofia de Fátima. Hoje o texto é Conexão com a Força Criadora. Tá? Todas as religiões são prismas, janelas para uma conexão com quem nos criou. Por isso, todas que buscarem o bem e o desenvolvimento do ser devem ser respeitadas e lidas também. Qualquer doutrina ou religião que acredite ser melhor que a outra, de fato, parece uma criança brigando com a outra. Para uma máquina funcionar, todos os equipamentos precisam funcionar bem. Para o corpo físico funcionar, todos os órgãos precisam funcionar bem. A sociedade seria muito melhor se as religiões se unissem, até seus pontos de vista se tornarem olhares seguros, até não mais existir de respeito em nome da fé. Até as religiões cederem espaço para uma convergência em ética e respeito mútuo. E cada ser, por enquanto, realize seu rito religioso, ore da melhor forma. Se aceite, e aceite a sua construção de saber e fé. O que importa é nos conectarmos com quem nos criou, olharmos o meio e as pessoas com mais ternura e compaixão. Se torna inexistente uma conexão com o Criador. E quando alguém usar esta experiência, se torna inexistente uma conexão com o Criador, enquanto alguém usar esta experiência para se ferir ou ferir o outro. Nós transmutamos-nos para vivermos o amor, e daí sermos úteis na criação também. E vou voltar aqui para a telinha. Então, hoje o texto nos falou sobre o respeito a todas as religiões, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar que se é para o bem, então tá tudo bem, né? Porque não existe a religião certa, a religião errada. Se te faz bem, se faz bem para você e também naturalmente faz bem para o outro, como falou ali, se não te fere, não fere o outro, então é a religião certa para você. Né? Religiões são sobre afinidades, sobre a fé que cada um tem. Então, parar com esse julgamento também, até no último texto também foi sobre julgamento, que acho que vai de encontro com esse relacionado às religiões. Deixa
Religiões são janelas para ver o céu, essa frase é linda, da Fátima. Pode mudar de janela, mas o céu vai continuar lá. É da Fátima, essa frase, diz muita coisa. Então, hoje, nós finalizamos aqui, agora no final a gente sempre propõe uma ideia de ação social, e hoje eu vou finalizar a linha do que a gente tem no Trabalhando, sobre a linha dos abrigos. Hoje a minha ideia está chegando ali o frio, né? Junho, julho, e podemos fazer uma ação social sobre doações de cobertores, doações também de agasalhos, especificamente com o objetivo do frio, de ir até esses orfanatos, até esses abrigos, né? Orfanatos não mais são nomenclatura, recolhemos esses cobertores, recolhemos roupas específicas de frio e ir até e doar, né? Para essas crianças, para esses adolescentes. É isso. Então, ficamos hoje por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.